Jesus apela-nos a entrar no descanso. Amém? Apela-nos a ouvir mais dele, em vez de fazer. Amém? Eu tenho aqui 7 pontos sobre o descanso e o serviço, não é? E o balanço e o equilíbrio entre os dois. O tema que vai para o YouTube na próxima semana, não perca mais um vídeo. O tema é serviço versus descanso, ok? Pronto, e há algumas proporções, deem um like, vejam, compartilha com quem precisa descansar. Amém? Obrigado, Helene. Então há um equilíbrio, há um balanço, não é? Entre o fazer muito e o parar. Amém? Deus já fala com isto relativamente à minha vida há muito tempo. Os irmãos se calhar não deram pela minha falta, mas no ano em que eu casei não fiz nada na igreja durante um ano porque li a Bíblia, basicamente. Li a Bíblia fez efeito em mim. Eu nem trouxe essa passagem, mas à luz da Bíblia, um homem quando casava ficava livre de ir à guerra durante um ano. Amém? É o que diz, não sei se em Levítico, talvez, não é? Mas num dos primeiros 5 livros da Bíblia, não me lembro do texto, mas diz que o homem do povo de Deus ficava livre de ir à guerra durante um ano para estar com a esposa, etc. Pronto. Então isto fez algum sentido na minha vida. Deus tem falado sobre o descanso já há mais de 4 anos, não é? Eu tomei esta decisão antes de casar, portanto há cerca de 4 anos, um pouquinho mais, Deus começou a falar isto comigo, mas até agora, também até ao início deste ano, não tinha grande justificação ou motivação para falar isto à igreja, para dizer que era revelação para alguém mais do que para mim. Mas desde o início deste ano que eu tenho sentido muito que a igreja precisa de parar, que a igreja precisa descansar, e vou dar 7 pontos sobre serviço e sobre descanso para os irmãos terem alguma base bíblica, não é? Então, ponto 1 é que o serviço faz parte do nosso ADN. Amém? Isto é inegável, não dá para refutar. Nós vemos isso em Jesus, não é? Mateus 20, 28 diz: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Amém? Então Jesus já começa a dar aqui o seu exemplo, não é? Já começa aqui a referir que ele próprio veio mais para servir do que para ser servido. Amém? E é esse o exemplo que nós devemos seguir. Não é? Em Filipenses 2, 7, não é? Diz: pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seus seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até à morte de cruz. Amém? Então o nosso maior exemplo de serviço é o próprio Jesus, não é? Se nós somos filhos de Deus, tem que estar na nossa natureza servirmos como o Filho de Deus serviu. Amém? Com essa intensidade, colocando o nosso sangue, colocando a nossa vida no serviço. Amém? Jesus diz ainda em Lucas 22, 27, pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Amém? Então, 3 passagens que mostram claramente que Jesus, a nossa maior referência, o nosso maior exemplo, veio para servir. Portanto, se nós nos dizemos cristãos, não é? Se cristão é um seguidor de Cristo, é um mini Cristo, não é? Nós temos que carregar alguma identidade daquilo que Jesus carregava, não é? Não conseguimos ser iguais a Ele, mas conseguimos trabalhar para nos aproximarmos, não é? Ele é a nossa inspiração, é o nosso alvo, não é? É o homem perfeito, não é? Que nós devemos ambicionar parecer-nos com ele, não é? Mas estava na genética de Jesus, estava a servir. E na nossa genética tem que estar a servir. Amém?
Amém. Ponto 1, para quem está a tirar apontamentos, servir deve estar no nosso ADN. Amém? No entanto, nós devemos examinar, ponto 2, não é? Examinar nossas intenções. Porque é que nós fazemos o que fazemos, não é? Para quem é a glória daquilo que nós fazemos. Amém? Amém? Então, diz assim a Bíblia: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Colossenses 3:23. E não para os homens. Amém? Ainda em Gálatas 1:10 diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Então, porquê é que nós tocamos bateria, não é? Porquê é que nós tocamos guitarra desalmadamente, domingo após domingo, sexta após sexta, não é? Porquê é que nós tocamos baixo, não é? É brutal. É brutal, mas também é brutal, esta última música é brutal não tocar, não é? O melhor que eu pude fazer durante 2/3 da música para servir os irmãos foi estar quieto. O melhor que o meu irmão pôde fazer, talvez metade da música, foi estar quieto, não é? Servir, devemos examinar as nossas intenções, não é? Será que faz sentido eu fazer mais uma oração? Quem é que vai escutar a minha oração? Eu estou a orar para quem? Estou a orar para os meus irmãos verem que há alguma coisa em mim, não é? Ou estou a orar para Deus, não é? Será que faz sentido dar mais uma palavra profética, não é? É para o meu irmão ver que eu tenho revelação? Ou é porque Deus está mesmo a comissionar para isso? Não é? Temos que pôr na balança as nossas intenções. Amém? Vou ler aqui um textinho que os irmãos conhecem bastante bem sobre Marta e Maria, não é? Lucas 10:38 diz: e aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. Quem é que o recebeu em casa? Marta. Diga, Marta. Marta. Quem é que recebeu Jesus em casa? Foi Maria? Foi Lázaro? Marta, isso. Pronto. A intenção de Marta parece-me a mim que era positiva, ok? E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Jesus, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Olha, Marta a dar ordens a Jesus. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Não será que nós servimos assim? Jesus, Jesus, olha o pastor que não faz nada, está só aí. Jesus, Jesus, estou aqui eu, farto de trabalhar, eu é que te convidei, Jesus, e os outros estão aí a ouvir a tua palavra, e eu ando aqui com mais uma pregação, com mais um microfone, mais um sol de bateria, mais uma guitarrada, não é? Não será que temos que parar para ouvir Jesus, não é? Ainda dizemos: oh Jesus, convence lá os irmãos a trabalharem um pouco. Oh Jesus, vê lá se há mais aí 3 bateristas para eu descansar um bocado, que eu estou farto de tocar. Vê lá se há aí mais não sei quantos instrumentos para isto, para produzirmos mais, para pormos a igreja a bombar no YouTube. Calma. Temos que ouvir Jesus, não é? Ainda damos ordens a Jesus. Jesus, mete lá os outros a trabalhar comigo, não é? Amém, igreja? Vamos descansar no Senhor. Então, ponto 2 é analisar as nossas intenções no processo de serviço, não é? Ponto 1, para recordar, ponto 1, servir faz parte do nosso ADN.
Ponto 2, devemos examinar ou analisar as nossas intenções, não é? E durante esta análise devemos ouvir Jesus, não é? Ouvir mais Jesus do que fazer coisas. Amém? Que foi o que Maria fez, não é? Diz claramente que Marta estava distraída, não é? Então nós devemos eliminar o máximo de distrações da nossa vida, não é? Devemos eliminar o máximo de distrações do nosso culto. Devemos eliminar o máximo de distrações ou eliminar tudo aquilo que nos impede de ouvir Jesus, tudo aquilo que nos impede de parar aos seus pés. Amém? Ponto 3. Descansar não é preguiça. Amém? Como nem tudo aquilo que nós fazemos é serviço, não é? Nós já vimos aqui, não é? Que importa analisar as nossas intenções. Nem tudo o que nós fazemos é serviço de qualidade. Também parar não é preguiça. Amém? A Bíblia fala claramente contra a preguiça, em Provérbios especialmente, não é? Preguiça é não fazer nada, não é? Descansar faz parte do processo de serviço, ok? Repousar em Deus faz parte do processo de alcançar as suas promessas. Amém? Em Provérbios 6:6 diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época das colheitas junto ao seu alimento. Não é? Então, claramente que a Bíblia é contra a preguiça, não é? E dá-nos o exemplo da formiga, não é? Mas até a formiga sabe que tem estações para trabalhar, porque hão de vir estações em que ela não vai ter que fazer nada. Amém? Hão de vir estações em que ela vai consumir aquilo que juntou. Tem créditos para gastar, não é? E vai precisar de descansar, de se alimentar, para depois, na estação seguinte, voltar a trabalhar desalmadamente, com afinco, dando a sua vida pelo serviço. Amém? Nós devemos olhar também para a formiga, não é? Está implícito que a formiga já sabe, não é? Que vai ter que parar. O que é mais explícito é que ela está a amealhar. Não é? O que é mais implícito, que nós precisamos de discorrer, é que há de vir uma estação é que ela vai estar parada. Amém? É assim devemos ser nós no nosso serviço a Deus. Ok? Volto aqui a Gênesis 2:3, não é? Para dizer que o descanso, é algo de Deus. Foi algo que Deus criou para nós. Amém? Deu o exemplo, não é? E nós olhamos para Deus e achamos que Deus precisa descansar e nós não, não é? Nós olhamos para Deus e achamos que Deus descansou no 7º dia porque estava cansado, não é? E Jesus mais à frente vai dizer: o sábado foi feito para o homem, não foi o homem que foi feito para o sábado, não é? Mas já lá vamos, não é? Em Gênesis 2:3 diz assim: abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém? Então aqui encontramos alguns indícios, né, de uma proporção. Deus trabalha 6, descansa 1. Pode ser uma boa referência para nós, mas como nós não somos Deus, se calhar em alguns momentos vamos descansar mais, não é? Vamos precisar mais do que um dia para descansar, não é? E nós já levamos uma vida de azáfama no trabalho, não é? E conciliar isto com a igreja nem sempre é fácil, não é? Portanto, nós às vezes temos 5 dias de trabalho, supostamente toda a gente tem 2 folgas, e as nossas 2 folgas, em vez de descansarmos, estarmos com a nossa família, queremos enfiar-nos na igreja 48 horas e fazer para conquistar um lugar no céu, não é? Mas não é isso que Deus nos pede, não é? Deus pede-nos serviço, Jesus serviu, mas Deus também nos leva a descansar. Amém? Descansar não é preguiça. Diga isso para o seu irmão. Descansar não é preguiça. Preguiça é do diabo e o descanso é de Deus. Amém. Ponto 4. Descansar revela confiança em Deus. Amém? Amém? Quem é que é o nosso pastor?
Por isso é que eu estava a falar do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas qual é que tem sido a nossa atitude? Quem é que tem garantido que não nos falte nada? É Jesus ou é o nosso trabalho? Não é? Será que nós estamos a descansar ou a deitar em verdes pastos, à espera que Deus faça a parte dele? Ou será que nós estamos a pensar, o David é o seu próprio pastor, então tem que trabalhar para que nada lhe falte? Não é? Quem tem garantido que não nos falta nada? É o nosso trabalho ou é o Senhor que é o meu pastor? Amém? Então, ponto 4 é que descansar revela confiança em Deus, revela fé em Deus. Queria acrescentar ainda, falando da bondade do Senhor, não é? O Salmo 116, 7 diz assim: retorne ao seu descanso, ó alma, porque o Senhor tem sido bom para você, tem sido bom para ti. Amém? Então aqui vemos o salmista a dizer à sua própria alma, ele parece maluco, não é? O salmista está a falar para a sua própria alma, que contém as suas emoções, a dizer: ó alma, descansa no Senhor. Ó emoções, descansem no Senhor. Ó efusividade, descansa no Senhor. Ó paixão por servir, descansa no Senhor. Ó alegria em servir, isso é bom, mas descansa no Senhor. A nossa alma contém as nossas emoções, não é? Certo? Até aí tudo certo, não é? E o salmista está a dizer: oh tristeza, descansa no Senhor. Não vais ficar mais feliz por servir. Oh ansiedade, descansa no Senhor. Amém? Amém? Porquê? Porque o Senhor é bom. Amém? Este cântico, o Senhor é bom, no outro dia estava a assistir a uma aula, e é interessante que este cântico, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós cantamos, nós tivermos que cantar dizendo: o Senhor é bom, uma melodia bonita, fofinha, mas este era um cântico de guerra, não é? Que eles cantavam quando tinham que ir para a guerra, não é? Então a bondade do Senhor e a sua misericórdia levam-nos a conquistar coisas, não é? A bondade do Senhor e a sua misericórdia, que dura para sempre, tem uma certa agressividade, não é? Tem um certo impacto na nossa vida, não é? Uma bondade que é agressiva, que é violenta, é uma misericórdia que é agressiva, não é? Nós devemos descansar, não é? Na sua bondade e na sua misericórdia. Amém? Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas. Aqui o salmista, um salmista que andava sempre em guerra, sempre em conflito, não é? Mas sabia que o descanso dele estava no Senhor. Havia momentos para guerrear, havia momentos para estar numa caverna escondido, havia momentos para estar a escrever salmos, havia momentos para estar na presença de Deus, não é? A vida não era só guerra, a vida não era só um reino político onde ele reinava, não é? A vida também era descanso, apesar de tudo, não é? Apesar da vida intensa que David teve, ele retornava sempre ao lugar do descanso do Senhor. Amém? Amém. Ainda no Salmo 127, 2 diz o seguinte: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Ok? Então, é claro que trabalhar, é claro que servir faz parte do nosso ADN. É claro que servir e trabalhar é algo que nós temos que fazer, mas há uma margem que nós devemos dar para o Senhor trabalhar, não é? Há ali um fosso entre o nosso trabalho e a realização das coisas, não é? Que é onde entra o poder sobrenatural de Deus, é onde entra o Espírito Santo, não é? E nós vamos entrar no ponto 5, que tem a ver aqui com o descanso e a obediência, mas nós podemos ver já
relativamente ao povo de Israel, não é? Depois vem a dizer em Hebreus que eles não descansaram, não é? Então, o descanso é uma questão de fé. Este é o nosso ponto 4, não é? Descansar revela confiança e fé em Deus. No ponto 5, descansar é uma questão de obediência, não é? Que vem adjacente aqui à fé e à confiança que temos em Deus, não é? Porque nós acreditamos nas promessas de Deus, nós acreditamos que Deus tem algo para nós, tem um propósito para a nossa vida, mas nós, por vezes, não acreditamos que é Deus que vai realizar as coisas, não é? Nós não descansamos o suficiente nas promessas de Deus, não é? Então, nós tentamos ser mais ativos do que aquilo que Deus nos pede, não descansamos o suficiente, não é? Primeiro ponto que eu queria falar sobre a obediência é que em Êxodo 23:12 diz claramente: vocês têm 6 dias na semana para realizar as suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. Deste modo, o seu boi, o seu jumento descansarão e os escravos e estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Amém? Então, descanso é obediência. Descansar é obedecer a este mandamento, ok? Mas é mais do que isto, a nível da obediência, não é? Em Hebreus 4, 9 e 11 diz o seguinte: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entrar no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar neste descanso, né? Então a passagem diz aqui: esforcemo-nos, é porque nem sempre é fácil entrar neste descanso do Senhor, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Então este texto está-se a reportar ao quê? No capítulo 3 de Hebreus, o escritor está a comparar Jesus a Moisés, ok? E está a falar do percurso que o povo teve, não é? Para alcançar a promessa que era a terra, não é? E eles foram desobedientes porque não tiveram a capacidade de manter a fé nas promessas que Deus tinham realizado. Eles achavam que eles podiam fazer algo que Deus não podia, não é? Ou seja, eles estavam a ser sustentados por Deus, só tinham que descansar porque as coisas iriam realizar-se. Amém? Eles só tinham que repousar, confiar nas promessas do Senhor. Mas a atitude deles foi de tentar fazer algo, foi de reclamar, foi de tentar encontrar soluções no deserto, quando o caminho já estava apontado, quando só tinham que ouvir Moisés, que estava a ouvir a voz de Deus, não é? E a desobediência é isso. É nós não sabermos descansar no Senhor, quando o Senhor já nos deu uma promessa, quando nós só temos que manter 3 coisas: a fé, a obediência e o descanso nele. Amém? Então, se os irmãos têm promessas por realizar, há muita coisa que tem que ser feita por vocês, mas há períodos de descanso que os irmãos têm que abraçar para que Deus possa fazer o resto. Amém? Quem é que acredita que tem um propósito aqui? Amém? Quem é que acredita que vai realizar sozinho? Amanhã, a correr? Não. É o Senhor. O Senhor, temos que fazer a nossa parte, mas temos que deixar espaço para o Senhor agir. Amém? E é nítido na Bíblia, 6º ponto, que nítido na Bíblia e na agricultura e na natureza, que quem descansa depois tem capacidade de produzir mais. Amém? Eu lembro-me de estar no 5º ou no 6º ano nas aulas de História e a professora ensinar o que era o pousio dos terrenos, né? Uma técnica na altura inovadora em que eles dividiam o terreno em 3 partes, cultivavam 2 dessas partes em determinado ano, depois rodava, não é? E depois uma parte descansava, cultivavam outras 2 partes e assim sucessivamente, ok? Então, portanto, estes terrenos trabalhavam 2 anos, descansavam 1. Trabalhavam 2 anos, descansavam 1, não é?
o plano do Senhor é um bocadinho diferente, né? É só o Senhor já nos dá aqui algumas ideias de como fazer uma boa agricultura, não é? O Senhor diz para o seu povo plantar durante 6 anos e descansar no 7º, ok? Diz aqui em Levítico 25: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que eu vos dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiam as lavouras, aparem as suas vinhas e façam colheita das suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Amém? Então há aqui uma proporção, mais uma vez, de 6 para 7, 6 de trabalho, 6 para 1, perdão, 6 de trabalho, 1 de descanso, não é? É semanal, é anual, nós vemos isso na Bíblia, não é? E nós vemos que, apesar deste ano de descanso, o povo é próspero, o povo sempre foi próspero, não é? Então quem sabe parar em tempo oportuno vai ter mais produtividade, vai ter mais prosperidade e mais fertilidade, não é? Então se os irmãos têm, falei no ponto anterior, não é? Das promessas que Deus tem para nós, não é? Se os irmãos têm promessas por alcançar, os irmãos têm que saber parar no tempo certo, ganhar forças para ser mais produtivos, mais férteis na jornada de trabalho seguinte. Amém? Amém. Receba. Amém. Último ponto. Nós vemos em Jesus, não é? O serviço deve perseguir-nos. Amém? Nós andamos na azáfama do serviço cristão, à procura de coisas para fazer, não é? Sem, às vezes, não estou a julgar ninguém mesmo, não é? Mas às vezes sem um propósito, sem compaixão por alguém, não é? E isso aí não é bíblico sequer, não é? Aquilo que acontece com Jesus é que Jesus procura descansar, mas o serviço persegue-o. Amém? Jesus está na dele, mas vêm os enfermos. Jesus está tranquilo no seu barco, mas vem a multidão, não é? Jesus era a pessoa com mais identidade divina que nós conhecemos, certo? Quem vê o Pai, quem vê Ele, vê o Pai, ok? E Jesus sabia muito bem discernir quando é que era para trabalhar, quando é que era para pregar para 3.000 pessoas, quando é que era para ir ao monte, quando é que era para ir para o barco, quando é que era para afastar-se da multidão, não é? E muitas vezes Ele afasta-se quando tudo está a correr bem. Muitas vezes Ele afasta-se quando o ministério dele está em alta, não é? Quando as visualizações no YouTube estão a bombar, quando tem convites para fazer isto e aquilo, mas Ele é capaz de se afastar, não é? Jesus respeitava o sábado, mas o serviço perseguia Jesus ao sábado. Amém? E Ele quebrou com preconceitos de fariseus por causa disso, não é? Mas não é que Jesus estivesse a querer mostrar que era capaz de fazer muitas coisas. É porque aquilo que o movia era a compaixão pelas pessoas. Era transformar vidas, não é? Ou seja, se nós soubermos parar, se aquilo que nos move em termos de serviço for as pessoas, o serviço acaba por nos perseguir a nós. Amém? Se nós soubermos a nossa identidade, as oportunidades para servir, para transformar uma vida, hão de surgir. Amém? Diz assim, Lucas 13, certo sábado, dia de descanso, Jesus estava numa sinagoga a ensinar. Chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar. Quando Jesus a viu, ele chamou e disse: mulher, tu estás curada. Aí pôs a mão sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura num sábado.
Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses 6 dias para ser curados, mas no sábado não. Então, Jesus sabia parar, sabia descansar. Eu já vou ler mais aqui à frente, mas Jesus era perseguido pelo serviço. Jesus não tinha a necessidade de mostrar a ninguém que fazia muitas coisas, que era muito bom e tinha poder sobrenatural que saía dele e abençoava as pessoas, não é? Mas Jesus movia-se de compaixão pelas pessoas. Nós vemos isso logo no capítulo seguinte, Lucas 14, não é? Eu vou resumir aqui um bocadinho. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. Jesus perguntou aos mestres e aos fariseus: a nossa lei permite curar ao sábado ou não? Mas eles não responderam. Então Jesus pegou o homem, curou-o e mandou-o embora. Amém? Então Jesus não era uma pessoa que não respeitava as leis, não era uma pessoa que não respeitava os sábados, mas Jesus punha as necessidades das pessoas acima disso. Amém? Então descansar é importante, mas dar uma resposta às necessidades das pessoas também é importante, não é? E nós, voltando aqui ao ponto 2 da pregação, nós devemos examinar as nossas intenções, não é? Eu estou num período sabático, estou num período de... É uma suposição, calma, pastor. Pode contar comigo para tocar mais vezes. Eu estou 6 meses a descansar, ou estou 1 ano parado, não é? Mas há uma necessidade, não é? Será que eu vou ser legalista ao ponto de não ajudar alguém porque eu não estou a servir? Não é? Será que há uma necessidade, mas eu vou ser insensível a essa necessidade? Ou eu, porque na minha genética está o serviço e porque eu não sou um fariseu, ou tento não ser, não é? Eu vou colaborar e vou ajudar porque posso abençoar a vida de alguém fazendo alguma coisa por uma pessoa. Não é? Temos que examinar as nossas intenções ou não, ou sairmos do nosso descanso, não é? Queria ler para terminar Marcos 6, 30, diz assim: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Então os apóstolos voltaram de onde? Uma missão. Eles tinham feito alguma coisa? Tinham. Eles contaram a Jesus tudo o que tinham feito e tinham ensinado. Amém? Então eles tinham trabalhado. Amém? Amém. Jesus disse-lhes: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco. Pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado a fim de ficarem sós. Então é isto que Jesus faz connosco, não é? Quando nós trabalhamos, Jesus diz: vem aqui repousar, passa um tempo a sós comigo, vamos para outro lugar, vamos dar uma volta de barco. Jesus convida-nos a entrar no seu veleiro, tranquilos, amém, amém, tranquilos na presença dele. Mas olhem só o que é que acontece depois, não é? Vou resumir a história, mas a multidão viu que Jesus estava a ir com os seus discípulos, a multidão a pé foi a correr para chegar ao sítio onde Jesus ia chegar, não é? Eles tiveram uma viagem de descanso e depois, no 12 versículos depois daquilo que eu li, não é? Entretanto aconteceu isto, diz: todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém? Então, quando nós decidimos andar com Jesus, parar com Jesus, descansar com Jesus, depois de uma jornada de trabalho, é a necessidade das pessoas que nos vai mover, que nos vai fazer servir novamente e os resultados vão ser grandiosos. Amém? Se nós nos esgotarmos, se nós não soubermos parar, aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida vai ser pouco, não é? Se nós não soubermos parar, vai ser pouco comparado com os planos de Deus. Okay? Eu não lembro estou-me a lembrar agora, mas houve um avivalista que teve um ministério curto, porque morreu com 20 e poucos anos, não é? E ele disse: Deus deu-me uma mensagem e um cavalo. O cavalo era ele. Eu matei o cavalo, não é? E um ministério que podia ser grandioso dura cerca de 3 anos, porque ele não soube parar, não soube cuidar da sua saúde e não soube cumprir
o propósito que Deus lhe deu, e Ele reconhece isso, não é? E se nós temos uma visão a longo prazo daquilo que Deus quer para a nossa vida, não é? Se sabemos que promessas é que ainda temos por alcançar, se sabemos aquilo que Deus ainda quer fazer na nossa vida, nós temos que planear o descanso. Temos que planear o trabalho, temos que planear o serviço, mas se queremos ter resultados duradouros, nós temos que planear o descanso também. Amém?